Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. Você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço. Pessoal, no assunto de hoje falaremos sobre um tema importantíssimo, talvez um dos melhores temas ou o melhor tema que a gente já desenvolveu nesse canal. Olha o tema: a farsa da volta de Jesus Cristo. Entenda por que Jesus não voltou e nem voltará. Então, se você gostar deste conteúdo, eu vou pedir encarecidamente, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal, ative o sininho das notificações. E vou te pedir também, por favor, me ajuda nessa causa. Sabe, não é fácil carregar todo o peso dessa responsabilidade aí sozinho, tá bom? Então vou te pedir para você ser membro desse canal e nos fortalecer ainda mais, tá? O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas das religiões. Então o nosso trabalho é de enfrentamento, por isso nos apoie, nos ajude a financiar esse projeto para que a gente possa ir para frente, tá ok? Bom, vamos chamar a vinheta e já voltaremos para esse tema. É VaptVupt. Vamos lá. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Eu fico enormemente feliz com você que é cristão, com você que não é cristão, descrente, que visita o meu canal, você que é de uma outra religião, ou você que é um apateísta, que não está nem aí para uma situação ou para outra. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Hoje teremos um estudo bíblico sobre as mentiras mais cabeludas a respeito da primeira e da segunda vinda de Jesus. Então nós vamos esclarecer pontos fundamentais da escatologia bíblica. E nós vamos falar sobre a época, o tempo, a geração, os períodos, o prazo, a duração, o ciclo, a fase, as eras, o século ou o século, né, onde ocorreria a volta desse tal Jesus das nuvens com poder e grande glória, junto com seus santos e os anjos poderosos. Então, pessoal, eu não sei se vai caber tudo isso dentro de um vídeo de 30 minutos. Se não der, eu faço 2 vídeos, tá bom? Aí vai ter volume 1 e volume 2. E nós vamos jogar por terra toda essa construção escatológica sobre os sinais do fim. E mostrar que tudo isso, pessoal, não passa de uma ficção ou de uma mentira muito mal contada. Então nós vamos ver toda essa ideia de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, aquele tal do pacto quebrado, né, dos 3 anos e meio, essa tal de grande perseguição dos santos, a grande tribulação, a ascensão do anticristo, como também a manifestação do anticristo, os 7 anos de pacto, as trombetas, a segunda vinda, o milênio, o juízo final e a eternidade. Vou te mostrar que tudo isso é história pra boi dormir. Só acredita nisso quem é cego. E eu vou mostrar a você todo esse panorama escatológico e toda essa estrutura cronológica do fim dos tempos. E você vai me acompanhar aqui, dentro da Bíblia, para você não ter dúvida. E aí você decidirá se você vai continuar acreditando nessa farsa ou se vai tomar outras providências, tá bom? Então eu preciso que você pegue a sua Bíblia agora neste momento para que nós possamos ler juntos. Isso aqui é um estudo bíblico. Espero que você goste. Tá? O bom é que eu vou te mostrar dentro dos evangelhos. Eu vou te mostrar também dentro do livro histórico do Novo Testamento e nas cartas de Paulo enviadas às igrejas e nas cartas dos discípulos como João, Pedro, Tiago, também enviado às igrejas. E vou te mostrar tudo isso para que você possa ter uma ideia. Como também dentro do Apocalipse. Vou te mostrar que todas essas ideias apocalípticas do fim do mundo não passa de uma mentira e de um filme de ficção, pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu quero ler com você o texto áureo da escatologia. Quero ler contigo Mateus capítulo 24. Tá? E você acompanha comigo essa leitura, por gentileza. Diz o seguinte, olha: Jesus, porém, lhes disse. Veja que Jesus estava falando com os discípulos. Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado.
Veja que ele já está falando sobre os finais dos tempos aqui. Não ficará, ele olhou para um templo e falou, não ficará pedra sobre pedra. Quando tudo isso ocorrer, não ficará pedra sobre pedra, tá bom? Vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão no meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras. Veja que ele diz, e ouvireis. Ele está falando que os discípulos vão ouvir falar de guerras. Está anotando já por aí, não já? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, ele está falando, seus olhos, os olhos dos discípulos, lá atrás. Olhai, não vos assusteis. Está falando, quando acontecer essas guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Olha a tribulação aí. Cristo está deixando claro, pessoal, que aqui é para os discípulos, para aqueles que estavam com ele. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Veja que ele diz assim, ó, nesse tempo, que é o tempo da grande tribulação, é o tempo em que ele virá, é o tempo da vinda dele, ele fala, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, presta bem atenção agora, tá? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Vocês entenderam aí mais ou menos? Aí diz o seguinte, olha, quando, pois, virdes que a abominação da assolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, veja, olha o que Jesus está falando. Então, versículo 16, então os que estiverem na Judéia, ele está falando, pessoal, já do fim do mundo. Está deixando claro sobre o fim do mundo. Então, os que estiverem na Judéia, ora, ele está falando da nação de Israel. Está falando do povo, daquela época dele. Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Porque ele falou que muitas coisas vão acontecer braba, ruins, perversas. Então ele está falando para os discípulos, ó, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Porque grandes coisas vão acontecer na Judéia. Mas aqui no Brasil não existe Judéia. Só existe Judéia em Israel. Então ele está falando que o fim do tempo vai acontecer naquela época. Então ele diz o seguinte, olha, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai, veja, e ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ele está falando que vai ser tempos de tribulação, vai ser tempo de gemidos, de opressão total. E veja, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Veja, ele está falando, e orai, ele está falando isso para quem, pessoal? É para os discípulos. É isso que ele está dizendo aqui, e orai para que a vossa fuga, ele não está falando isso de maneira genérica, ele está falando para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição. Essa grande aflição é a grande tribulação. Então haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias, aí vem um grande segredo agora. E se aqueles dias, versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos,
serão abreviados. Cristo está falando que ele poderia esperar um pouco mais. Mas os dias do fim do mundo serão abreviados. Abreviados aqueles dias. Serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olha o que ele está falando. Então, se alguém vos disser, está falando para os apóstolos, pessoal. Ele não está falando para você nos dias de hoje. Ele não está falando para o pessoal do século III, do século IV, V, VI, VII, VIII, IX, sabe, ao século XX, XXI. Não está falando para essa geração. Ele está falando para a geração dele, que estava viva com ele. Ele diz assim, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis ouvidos. Tá? Não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, está falando Jesus, mais uma vez, com os apóstolos, com os discípulos ali. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele está falando com os discípulos, não saiam, não vão atrás dele. Está entendendo que esses sinais dos fins dos tempos está para ocorrer ali naquele momento com os discípulos juntos, com os discípulos vivos ainda? E ele está dando conselhos para os discípulos. Quando todas essas coisas acontecerem, não vá lá. Não vá porque não sou eu. Não. Não sou eu, não vá. Não saias. Ou, eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. É isso que ele está falando para os seus discípulos sobre o fim do mundo, pessoal. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, pessoal, o que ele deixa bem claro logo aqui de início, mesmo, isso aqui é o texto áureo, é o texto fundamental de todas as coisas, de toda essa baboseira que você ouve aí sobre escatologia. Cristo está dizendo bem claro para os discípulos sobre os fins do mundo, sobre o fim do mundo. E ele está falando isso para os discípulos. Jesus não está falando em uma linguagem universal, pessoal, ou uma linguagem genérica, mas ele está se dirigindo diretamente aos seus discípulos, mostrando que muitos deles virão. Ele está dizendo, Cristo está falando que muitos deles viriam com os próprios olhos o fim do mundo. É isso que eu gostaria que você, crente, entendesse. A mensagem aqui ela é bem clara, sabe? E ela é voltada simplesmente para o povo. Ela é voltada exclusivamente para o povo daquela época. Não para as futuras gerações, como muitos querem nos enganar dizendo. E Jesus procura aqui advertir os seus discípulos sobre o fim do mundo. O texto é bem claro sobre isso. Tá? Inclusive, Jesus ele afirmou que os tempos foram abreviados por causa dos escolhidos. Quer dizer, ele quis abreviar os tempos. Deus, pela sua soberania, ele quis abreviar os tempos. Está lá no verso 22. Então, talvez você me pergunte, Jason, o versículo 36, ele não desmente você? Olha só, o versículo 36 desse mesmo capítulo 24, diz assim, Jason, tudo bem, vamos lá. Jesus falou estas coisas, mas o versículo 36 vai dizer o seguinte, ó, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Bacana. Segura esse texto que nós vamos trabalhar nele daqui a pouquinho, mas eu quero te dizer logo de início que esse texto ele não contraria em nada o prazo determinado que Jesus deu da sua própria vinda. Aí você fala assim, Jason, peraí, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Jesus, então, ele disse o tempo que ele viria? Disse. Ele disse. Eu vou te mostrar, tá? O texto simplesmente aqui, esse texto do versículo 36, ele diz que não foi divulgado o dia e a hora, nem dia e nem hora foi divulgado, tá? Mas a geração dele, ele falou que seria a vinda dele. Os cristãos, eles gostam, interessante que eles gostam de dizer que texto sem contexto é pretexto para heresias. Mas é engraçado como eles mesmos desconsideram completamente o texto para evitar a interpretação óbvia das passagens, que dão um prazo. Pessoal, o texto aqui dá um prazo de uma geração para o segundo advento de Jesus. Se você for ver aqui, olha, o versículo, o capítulo 24, e o versículo 34 vai dizer o seguinte, olha só, o 34, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração,
Não passará. Em verdade, vos digo que não passará esta geração. Não é essa geração. Não é aquela geração. Mas não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Todas estas coisas, Jason, o que todas essas coisas? Fome, peste, calamidades, estrelas caindo, o sol se apagando, tremores, guerra contra nação, filho contra pai, pai contra filho, o amor de muitos se esfriariam, tudo. Tudo isso vai acontecer nesta geração. Ah, Jason, e o milênio? Milênio, tudo que você imaginar vai acontecer nesta geração. Ele está deixando isso claro, está aqui, Mateus capítulo 24, versículo 34. Jesus estipula um prazo, não passará esta geração, não passará, acabou, o prazo foi definido. E se você for comigo agora, por gentileza, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus ainda, Mateus, capítulo 10, volta só um pouquinho aí, você está no 24? Então você volta para o capítulo 10, tá? E aí você vai entender uma outra coisa importantíssima, que Cristo, ele afirma que não dará tempo aos discípulos percorrerem todas as cidades de Israel na divulgação do Evangelho, porque as trombetas tocarão antes. Olha só o que é que está escrito aqui para você ter uma ideia. 10, 23. Vamos ler aqui rapidinho. Olha o que diz. Quando, pois, vos perseguirem, eu estou falando ainda, pessoal, sobre os finais dos tempos, sobre o fim do mundo, tá? Quando, pois, vos perseguirem, ele não está falando que o Jason será perseguido ou que a geração do Jason será perseguida, ou que a geração do século 21 será perseguida. O que ele está falando aqui é quando, pois, vos perseguirem. Ele está falando com os discípulos, quando tudo isso ocorrer. E quando vocês forem perseguidos nesta cidade, fujam para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Quer dizer, lembra daquela coisa que ele diz que o evangelho precisa ser pregado a todas as nações? Pois é. Ele está dizendo aqui que não dará tempo de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Isso está escrito aqui, 10, 23. Está bem claro. Só que os pregadores querem te enganar. Eles querem te dizer que Jesus está voltando, Jesus está vindo aí. Não, Jesus não está vindo. Acabou, está aqui, já está escrito. O prazo determinado, esta geração não passará. Acabou. O tempo está determinado e fixado já. Ele fixou o tempo. Ah, Dias, mas não aconteceu. O problema é teu. Tá bom? Assim como os pregadores, eles levam tempo num púlpito para pregar o evangelho, eu quero despregar esse evangelho para você. Eu quero te mostrar que esse evangelho que eles falaram para você é mentiroso, tá? 16, Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Vai dizer o seguinte, ó. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja o que ele está falando. Ele está falando sobre o fim do mundo. Sobre todas essas coisas acontecerem. Só que o que ele está deixando claro é que algumas pessoas vão estar vivas. Fatal, né, crente? Você que está esperando a volta de Jesus aí, né? Eu sei. Você que fica comprando santinho aí, né? Esperando que essas coisas venham acontecer enquanto isso a igreja está lucrando em cima de você. Está aqui escrito. Jesus está deixando bem claro aqui que algumas pessoas estarão vivas. Então, por favor, não vamos entender isso aqui que é para o ano 21, o século 21, tá nada disso. Se você adiantar um pouquinho mais as passagens, lá para Mateus capítulo 26, versículo 64, você vai ouvir o seguinte. Disse-lhes Jesus, tu o disseste. Olha só, Jesus aqui afirmou que Caifás, o sumo sacerdote, Caifás, viria com seus próprios olhos a vinda de Cristo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui ou não? Ele está dizendo que a volta dele seria tão rápida que Caifás estaria vivo. Caifás, quando conheceu Jesus, não era uma criança, já era um senhor de idade. E Jesus está dizendo para ele, olha, disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis
em breve o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse texto é fatal, pessoal. Não tem hermenêutica, exegese que vai fazer outra coisa por você. Jesus está dizendo para Caifás aqui, tá? Que ele, o Caifás, viria à volta de Jesus, vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele não morreria até ver. Caifás parece que morreu. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, tá? Morreram. Em Marcos, capítulo 8, versículo 38, avança um pouquinho agora, vai lá de Mateus para Marcos. Veja que Jesus, ele afirma que ele vai se envergonhar dos pecadores daquela geração, quando vier na glória. Mas a geração que ele está falando é a geração dele. Olha o que ele diz. Porquanto qualquer que entre esta geração, de novo, pessoal, ele está dizendo que esta geração, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Ele está falando para aquela geração ali, pessoal, não se envergonhem de mim, o que eu estou falando para vocês é verdade. E vocês aqui que se vergonharem de mim, quando eu vier na glória com os meus santos anjos, com os meus profetas, com os santos da época, vocês se lamentarão. É isso que ele está falando para aquela geração. E aí você está lendo Marcos capítulo 8, versículo 38. Mas se você for ler agora Marcos capítulo 9, versículo 1, veja o que ele vai dizer na íntegra. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com grande poder e glória. Dá para entender outra coisa? Dá para você entender outra coisa, ainda que você faça seus malabarismos aí exegéticos, ainda que você queira me persuadir de alguma forma. Vamos lá para Lucas, de Marcos, vamos dar um pulo lá para Lucas, capítulo 11, versículo 51, para você ter uma ideia melhor sobre o que eu estou te falando, tá bom? Coloca aí nos comentários, caso você queira, sei lá, dizer que existe uma outra exegese, uma outra hermenêutica que não seja essa, tá bom? Pode ser que eu esteja entendendo tudo errado, vai que, né? Mas vamos nessa. Diz o seguinte, 11:51 de Lucas, ele fala assim, ó, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ele está falando, pessoal, que quando ele vier nas nuvens, com poder e grande glória, com seus santos e anjos, ele vai cobrar desta geração. Você percebe que o tempo todinho Jesus está falando desta geração, não de outra geração mais? É isso que ele está falando. Ele está falando dos que ali estavam. Os pecadores daquela época, eles viriam à volta de Jesus e eles pagariam por todo o mal que eles fizeram desde a época de Abel. Só não entende isso realmente quem não quer. Em Lucas capítulo 21, versículo 22, ele vai dizer o seguinte para você, ó. Olha só. Porque dias de vingança são estes, não esses, não aqueles. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Jesus está falando aqui que ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E que quando ele vier com poder e grande glória, ele vai cobrar dessas pessoas. Certo? Então, dias de vingança serão estes. Ele vai recompensar as pessoas desta geração. E ele já está falando, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as escrituras, se cumpra tudo e chegue o final de tudo, chegue o fim dos tempos, chegue o fim das eras, chegue o fim dos ciclos, chegue o fim de tudo, o fim do mundo. Os apóstolos, pessoal, só para você ter uma ideia, os apóstolos, eles esperavam naquela época, a qualquer momento, a volta de Jesus. Não agora. Tem gente que diz agora para você, querendo te enganar, dizendo, olha, toma cuidado aí, Jesus está voltando. Não, Jesus não vai voltar mais. Acabou. O que está escrito aqui é aquela geração, esta geração. E aquela geração já passou. Já se passaram 20 séculos
Já se passou 2000 anos dessa história. E acabou. Lucas, no capítulo 21, agora no versículo 34, ele vai dizer o seguinte para você, olha só. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele está dizendo para os discípulos, pessoal, presta bem atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Não se entregue à embriaguez, à glutonaria, sabe? Tome cuidado da vida de vocês. Outra coisa, não fique acumulando bens. Não precisa acumular esses bens. Sabe, porque a minha vinda está tão aí. Está chegando já, eu só vou no céu, rapidinho, e já estou de volta. Aí ele diz no versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Certo? Porque virá aquele dia, ele está falando para os apóstolos tomarem cuidado para que o coração deles não seja entregue à glutonaria, à embriaguez e o cuidado da vida, a manutenção da vida. Ah, eu vou comprar um terreno ali, Jesus, enquanto o Senhor não volta. Senhor, eu vou me encher, certo, de sapato, de calças, carros, aquela coisa toda. Não, nada disso, tá? Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele está falando, fique atento, para que você não morra, para que você veja de pé, você está vivo e você vai ver a vinda do Filho do Homem. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá certo? E se você observar um pouco mais, se você acompanhar comigo, vamos lá para João. João capítulo 21, versículo 22 e 23. E aí você vai entender algo fatálico aqui agora, viu? Olha só o que ele disse. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu? Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti? Jesus disse, perguntaram para ele a respeito da morte de alguns discípulos, quem ficaria, quem não ficaria, sabe, quem estaria vivo, quem não estaria. E Jesus falou para ele, olha, se eu quero que ele fique, até que eu venha, fique vivo, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. É isso que ele está dizendo. Então ele está deixando bem claro que a vinda dele está bem próxima. É isso que está acontecendo aqui. Não é possível que os crentes ainda estejam idiotizados com essa literatura. Não é possível coisa dessa, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 15 até o 17, ele vai dizer o seguinte, olha só. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, veja o que os apóstolos... Olha só, os apóstolos, eles já estavam entendendo que eles já estavam vivendo o fim dos tempos, os últimos dias. E no versículo 17, ele vai deixar bem claro isso, para você explícito isso. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O discurso de Pedro está dizendo, pessoal, presta bem atenção, por favor. Pedro está deixando bem claro no seu discurso que nos últimos dias o Espírito seria derramado. Então o Espírito foi derramado ali em Pentecostes. Então já eram os últimos dias. Porque foi Pedro que falou isso sobre revelação de Deus. E eles não estavam fazendo isso profetizando. E eles não estavam falando novos idiomas, novas línguas, tendo poder e grande glória. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos para agora 1 Coríntios. Vamos para a carta aos Coríntios, que você vai ver algo magnífico aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Tá?
E aí você vai ver. Se você não estiver se convencendo disso, não é possível. Eu não posso fazer nada por você, tá bom? Infelizmente, a fé, ela consegue idiotizar muitas pessoas, né? E algumas dessas pessoas, infelizmente, elas querem acreditar, porque elas querem pagar o dízimo ao pastor, para que o pastor possa enriquecer contando essas histórias que não têm fundamento algum. Tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo agora está dizendo aos Coríntios, olha, eu vou dizer um mistério para vocês. Não ia contar não, mas eu vou contar. Nem todos nós dormiremos. Dormir não é dormir, é morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Paulo se inclui aqui. Paulo está incluído nesta pregação, nesse discurso dele aqui escrito. E ele diz que a volta de Jesus é tão iminente, vai ser tão rápida, que ele está aqui sendo incluído. Aqui em Colossenses, um pouquinho a mais da primeira carta de Coríntios, você vê no capítulo 1, versículos 5 e 6. Você diz assim, ô Jason, mas e aquela história que o evangelho seria pregado a todas as nações? Paulo está dizendo aqui que a palavra havia chegado em todo mundo. Quer dizer, aquela ideia de que esses pregadores aí, pregadores mentirosos, eles dizem para você, irmãos, nós temos que esperar o evangelho ser pregado em todas as nações. Paulo desmente isso. Paulo disse que o evangelho já havia sido pregado em todas as nações. Olha só, aqui em Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte, ó. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, presta bem atenção, por favor. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, o que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Paulo está deixando claro aqui que esse Evangelho chegou em todo o mundo. O evangelho já havia sido pregado a todo mundo, criatura. O coisinha de Jesus, é o operário de Jesus. Olha só, versículo 6. Que já chegou a vós, né, este evangelho que já chegou a vós, como também está em todo mundo e já vai frutificando como também entre vós. Desde o dia em que vos ouvistes, e conheceste a graça de Deus em verdade. Aí você diz, mas Jason, isso não está claro ainda que o evangelho foi pregado totalmente em todo mundo. Tá bom, beleza. Pegue ainda o versículo 23 do mesmo capítulo. Diz o seguinte, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Tem alguma dúvida aí, operário? Ele falou que o evangelho, aquele evangelho que Jesus falou lá atrás, é mister que o evangelho seja pregado em todas as nações. Paulo está dizendo, pessoal, já alcançamos o evangelho todo, já alcançamos todas as nações, já alcançamos todas as tribos, todas as línguas. Ele está dizendo isso, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Ora, isso foi Paulo que disse. Se você não acredita no que Paulo disse, aí eu sinto muito por você que está esperando a volta de Jesus. Certo? Paulo está deixando bem claro na sua carta aos Colossenses que o evangelho havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. E aí, está convencido? Até aí já está convencido, mais ou menos? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar que esta mensagem termine agora para não ficar muito grande, tá bom? E voltaremos já já com uma outra mensagem poderosíssima, que será a continuação desta mensagem. Um fortíssimo abraço para você e muito obrigado por você estar neste vídeo. Espero muito que você vá para o outro vídeo, que é o segundo volume desta série. Um abraço.